Olá, boa noite. Boa noite. O Vaticano divulga documentos sobre situação de crianças e adolescentes na pandemia. Em comunicado, reitera a posição da Santa Sé a favor das vacinas contra o coronavírus. Na catequese, Francisco ressalta o mistério da encarnação de Deus e convida fiéis a encontrarem nos mais pobres a presença de Cristo. Papa nomeia Monsenhor Anderson Lustosa, bispo auxiliar de Vitória, no Espírito Santo. Governo federal abre mais de 6.000 vagas para pessoas que buscam tratamento de dependência química em comunidades terapêuticas. Tem reportagens sobre os fenômenos naturais que ocorrem em rios, cachoeiras e praias durante o verão. Sul e Sudeste terão chuvas abaixo da média, mas tempo tem oscilações por conta da laninha. Na série especial de reportagens sobre presépios, a gente mostra hoje representações do nascimento de Jesus que ficam dentro das estações de metrô na capital paulista. E na série Obras Sociais, o ensino fundamental e médio do Instituto Canção Nova. Na catequese desta quarta-feira, o Papa dedicou a meditação ao mistério da encarnação de Deus. Francisco deu indicações concretas para vivermos bem neste tempo de Natal. O Santo Padre fez um convite aos fiéis para que encontre nos mais pobres a presença de Cristo. O Santo Padre também recebeu o líder da Igreja Ortodoxa de Moscou. O Papa Francisco disse aos fiéis que hoje gostaria de falar sobre um acontecimento que marca a história da humanidade, o nascimento de Jesus. Recordou que a mensagem do Evangelho é clara. A encarnação de Deus é um acontecimento universal e diz respeito a toda a humanidade. Para amar este mistério é preciso ter um coração humilde. Só a humildade nos conduz a Deus e ao mesmo tempo nos leva também ao essencial da vida, ao seu verdadeiro significado. O Santo Padre recordou que dentro de cada homem existe uma inquietação, uma busca por Deus, e convidou a irmos com o coração à Gruta de Belém para adorar o Filho de Deus feito homem. Indicou 2 modos. O primeiro, através dos pobres, com os quais Cristo se identifica misticamente. Depois afirmou que gostaria de acompanhar a Belém, como fez a estrela com os magos, todos aqueles que lutam contra a religião, que são inadequadamente denominados ateus. A eles repetiu a mensagem do Concílio Vaticano II. A Igreja defende que o reconhecimento de Deus de modo algum se opõe à dignidade do homem. A mensagem da Igreja está de acordo com os desejos mais profundos do coração humano. Com as aspirações mais secretas do cuore humano. Por fim, o Papa desejou a todos que vivam bem este Natal, dando sim as felicitações uns aos outros, mas tendo a certeza de que Deus vem para cada um de nós e que para aceitá-lo é preciso humildade, romper com o espelho da vaidade que nos leva a olhar só para nós mesmos e olharmos para Deus. Chiediamo al Signore di rompere lo specchio e guardare oltre. Entre os participantes da catequese estava o grupo de refugiados do Chipre, trazidos a pedido de Francisco e que serão mantidos por ele aqui na Itália até se integrarem na sociedade. O pontífice os saudou e disse que na visita ao Chipre e à Grécia pôde tocar mais uma vez na grande ferida dos refugiados. Afirmou ainda saber que a acolhida acaba sendo feita apenas por alguns países da Europa e pediu que todos se responsabilizem por se tratar de um problema da humanidade. O Papa também agradeceu a abertura da Itália. Disse que existem muitas comunidades paroquiais, institutos religiosos e grupos que têm condições de acolher. E basta apenas uma porta aberta, a do coração. A porta del cuore. No final, Francisco saudou pessoalmente o menino que estava doente e vivia no campo de refugiados de Lesbos e que foi trazido com sua família para ser tratado em Roma. Antes da catequese, o Papa Francisco recebeu um dos líderes da Igreja Ortodoxa de Moscou. Segundo informou a sala de imprensa da Santa Sé, a conversa aconteceu em espírito de fraternidade. Os dois também debateram temas que preocupam ambas igrejas e que diante dos quais é preciso ter um compromisso comum e uma busca de respostas humanas e espirituais concretas. Depois do colóquio, eles trocaram presentes como o ícone de Nossa Senhora do Sinal e um mosaico de Maria. Morreu hoje em Jerusalém o biblista e professor Frederick Mans. O padre tinha 79 anos e 52 anos de sacerdócio. Segundo a custódia da Terra Santa, o funeral do padre Mans
será nesta quinta-feira às 3 da tarde na Igreja de São Salvador, na Cidade Santa. Um dos ensinamentos deixados pelo professor é de que o mundo hoje não pode continuar se não encontrar valores. E os valores mais importantes estão nas Sagradas Escrituras. A Santa Sé divulgou hoje a nomeação do Monsenhor Anderson Franklin Lustosa como novo bispo auxiliar de Vitória, no Espírito Santo. Monsenhor Anderson é vigário da paróquia Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro do Itapemirim, e professor de Teologia Bíblica no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória. Ele tem 52 anos e foi ordenado padre em março do ano 2000. A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. Graças à sua doação, estamos com 66% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de dezembro. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de ajudar. Se preferir, faça sua doação pelo Pix. A chave é pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por assumir conosco o compromisso da evangelização. Com a chegada do verão, é preciso ficar atento aos fenômenos naturais que ocorrem em rios, cachoeiras e praias. Nesta época, período de férias e busca por tranquilidade, o que não pode descansar é a nossa atenção. Verão é sinônimo de altas temperaturas e busca por refúgios naturais. Apesar de rios e cachoeiras proporcionarem tranquilidade, o que não pode descansar de jeito nenhum é a nossa segurança. Com certa frequência, nos meses desta estação, vemos casos de pessoas que são surpreendidas por enxurradas, por exemplo. O final da história nem sempre é dos melhores. E como a orientação é a melhor prevenção, é preciso distinguir o que é cabeça d'água e tromba d'água. Embora ocorram em condições climáticas semelhantes, os fenômenos são totalmente diferentes. A cabeça d'água é específica em cachoeiras e cabeças de rio e geralmente acontecem no verão devido ao aumento das chuvas. Já a tromba d'água acontece quando uma intensa nuvem de chuva forma uma espécie de funil no oceano e também em rios com maior fluxo de água. Os dois casos requerem a nossa atenção. O que fazer quando for surpreendido por esse evento? De imediato, sair da água, procurar abrigo às margens do riacho ou cachoeira. Procurar um ponto fixo para se segurar. Aguardar que o nível de água e correnteza retornem à normalidade. Nunca, mas nunca atravesse pelo rio para chegar a outra margem. Enquanto cabeça d'água é considerada uma forte enchente e a tromba d'água é um tornado que não acontece em terra firme, o fato é que ambos os fenômenos colocam as pessoas em risco. Os frequentadores desses locais precisam ficar atentos às mudanças no ambiente e no clima para evitar tragédias, seja saindo da água ou não entrando nela. Procure locais onde tenha guia ou pessoas experientes que conheçam a região e saibam sobre esse fenômeno. E o principal, se possível, evite esses locais nessa época do ano, devido a chuvas intensas e repentinas. Vamos agora a São Paulo com Danusa Rego, que traz informações para nós sobre os cuidados que devemos ter com a saúde neste verão, hein? Boa noite, Danusa. Boa noite para vocês aí no estúdio, boa noite para todo mundo que nos acompanha. E enquanto as regiões norte e nordeste terão chuvas intensas, o sul e o sudeste terão chuvas abaixo da média. O tempo também sofrerá oscilações por conta do fenômeno Laninha. E todas essas mudanças pedem mais atenção à nossa saúde. Quem mora no sul e sudeste do país não vai precisar guardar todos os casacos nos próximos meses. É que o fenômeno Laninha, que causa o resfriamento do Oceano Pacífico, vai deixar o clima mais ameno nessas regiões. Uma chuva acima da média para as áreas mais ao norte do país, isso tem a ver com Laninha. A falta da chuva no sul do Brasil tem a ver com Laninha, agora no verão. A chuva não atingir a média histórica entre o sudeste e o centro-oeste tem a ver com Laninha também, frequência maior de frente fria. Diante do tempo mais seco e das frentes frias que são esperadas para este verão no sul e sudeste do Brasil, vale a pena ter cuidados com a nossa saúde. Lavagem nasais
soro fisiológico. Então, hiperidratação e boa alimentação serve para qualquer tipo de clima, do seco ao chuvoso. Mas o verão, claro, também terá dias quentes no sul e sudeste. E aí a atenção deve ir para os cuidados com os raios solares, que em casos extremos podem causar o câncer de pele. A gente deve sempre usar protetor solar, independente se há sol ou se está nublado. Esse protetor solar ele deve ser de no mínimo 30 o fator de proteção e deve ser reaplicado a cada 2 ou 3 horas. Além disso, a gente deve proteger as áreas que o protetor solar não cobre com chapéus ou bonés, óculos escuros e protetores labiais específicos. Enquanto o verão chega chuvoso e intenso nas regiões norte e nordeste, pelo sul e sudeste aparece mais tímido, com chuvas não tão fortes e oscilando entre uma temperatura amena e outra, mostrando que a ideia de levar uma blusinha na bolsa, mesmo que em dias mais quentes, pode não ser tão ruim assim. As roupas em si, é importante que a gente leve aquele efeito cebola na mala. Vamos saber agora da previsão do tempo para todo o Brasil amanhã, porque hoje quem está conosco é Yara Naires, que faz a sua estreia no Canção Nova Notícias e vai trazer para a gente, a partir deste verão, notícias da previsão. Seja bem-vinda, boa noite para você, Yara. Muito obrigada, Reinaldo, boa noite, Adriana. Conta para nós, tem temporais em algumas regiões do Brasil amanhã? Sim, Reinaldo. Haverá risco de temporais em quase todas as regiões do Brasil. Começando aqui, região norte, nordeste, centro-oeste e partes do sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro. Vamos conferir como vai ficar o tempo em todo o Brasil. Na região norte, chuva mais intensa em Tocantins, sul do Pará, Acre, Rondônia e Amazonas, com máxima de 39 graus em Palmas e 24 graus a mínima em Manaus. Agora, dando um pulo lá para o Nordeste, chuva mais intensa também na Bahia, Maranhão e Piauí, com máxima de 38 graus em Teresina e mínima de 22 graus em Recife. Vindo aqui para o Centro-Oeste, chuva no Mato Grosso do Sul e em Goiás, porém de forma mais intensa no Mato Grosso. Máxima de 41 graus em Cuiabá e mínima de 19 graus em Brasília. Lá no Sudeste, a chuva persiste, a instabilidade também, com possibilidade de sol apenas no Oeste Paulista. Máxima de 30 graus em Belo Horizonte e mínima de 12 graus em São Paulo. O sol vai aparecer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, lá no sul, o sol vai brilhar, com máxima de 21 graus em Florianópolis e mínima de 9 graus em Curitiba. Como vocês puderam conferir, o tempo está quente e as temperaturas elevadas. Então, cuidado com a hidratação do corpo, que isso é muito importante neste período. Por hoje é só, amanhã estarei de volta com mais informações do tempo. Reinaldo, Adriana. Já em conexão com Brasília, porque Ronaldo da Silva traz, entre outras notícias, informações sobre o orçamento para o ano que vem e o leilão dos aeroportos. Uma boa noite para você, Ronaldo, bem-vindo. Pois não, olá, boa noite, Adriana, boa noite, Reinaldo, boa noite ao Brasil inteiro. E a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou as minutas do edital e dos contratos de concessão de 16 aeroportos para a iniciativa privada. Os documentos vão ser analisados pelo Tribunal de Contas da União e o leilão está previsto para acontecer no primeiro semestre de 2022, caso o TCU aprove os editais e contratos. O Congresso Nacional concluiu a votação e aprovou nesta terça-feira a proposta de orçamento da União para 2022. O valor total da despesa para o próximo ano foi fixado em 4 trilhões de reais. O texto vai à sanção presidencial. O placar entre os deputados foi de 358 votos favoráveis e 97 contrários. No Senado, o texto passou por 51 votos a 20. O texto segue para a sanção presidencial. A votação do orçamento do ano seguinte é requisito para o encerramento do ano parlamentar. O valor total para as despesas de 2022 foi fixado em mais de 4 trilhões de reais. Entre as previsões do orçamento estão Auxílio Brasil, 89
9 bilhões. Fundo eleitoral, quase 5 bilhões. Para as carreiras das Polícias Federal e Rodoviária Federal, além do Departamento Penitenciário Nacional, foram disponibilizados quase 2 bilhões. Saúde, 147 bilhões. E educação, 113 bilhões. A comissão inverteu a pauta, colocou a educação em primeiro lugar, preencheu as lacunas da saúde, avançou na ciência e tecnologia e também não fez a agenda política que o governo determinou, porque nós precisávamos democraticamente defender todos os aspectos desse orçamento. A proposta de orçamento para 2022 estabelece o salário mínimo no valor de R$ 1.210. A proposta do relator também traz uma nova previsão para o espaço de gastos no orçamento aberto com a aprovação da PEC dos precatórios. A PEC foi uma solução encontrada pelo governo para poder ter mais recursos para os gastos no ano que vem e viabilizar o pagamento de parcelas de R$ 400 do Auxílio Brasil, o programa social que substituiu o Bolsa Família. O texto aprovado considera mudanças no cenário macroeconômico para 2022, com redução na estimativa de crescimento da economia de 2,5% do PIB para 2,1% em relação ao projeto original do governo. Já a inflação do ano que vem, medida pelo IPCA, segundo projeções oficiais, deve ficar em 4,7% acima da estimativa de 3,5%, usada na elaboração do projeto da lei orçamentária. Nessa área de previdência, nessa área de atualização dos benefícios previdenciários, aqueles dos mais necessitados e o Auxílio Brasil, nada foi retirado, porque isso é prioridade. O Ministério da Cidadania anunciou a contratação de 203 comunidades terapêuticas para ofertar mais de 6 mil novas vagas para pessoas com dependência química que desejam receber tratamento. As entidades selecionadas a partir de edital feito em 2019 vão ser responsáveis na prestação de serviço de acolhimento em regime residencial, em caráter transitório e sem custos para a pessoa que procurar ajuda. O Natal é um momento de reunir a família e de celebrar as alegrias da vida a partir do nascimento do menino Jesus. Mas algumas pessoas não compartilham desse sentimento, seja por uma doença ou por uma perda de um ente querido. A gente fica o ano inteiro na expectativa para as festas de fim de ano. Época de reunir a família, amigos e viver momentos de paz e tranquilidade. No comércio, os lojistas se preparam com muita antecedência e na igreja, o Natal traz a alegria do nascimento do menino Jesus. Natal e Ano Novo são datas muito aguardadas por crianças e adultos. Uma oportunidade para reunir quem amamos e compartilhar momentos de alegria. Mas muitas pessoas ficam angustiadas neste período. Lembranças de acontecimentos traumáticos podem ser um dos motivos que leva a essa tristeza que tem solução. Muitas pessoas são tomadas por um sentimento de tristeza muito grande, principalmente quando diz respeito à falta, ao sentimento de perda. Mas a pergunta que precisa acontecer para cada um de nós é a seguinte: em quem ou em que está verdadeiramente ancorada a minha vida, o meu coração? Para a servidora pública Antônia Soares, as festas de fim de ano trazem lembranças tristes. No ano passado, ela perdeu 3 familiares muito próximos. Perdi muito parente meu nessa época, aí fica aquele trauma, né? Quando chega assim, a gente começa a lembrar mais, né? Aí vem a tristeza. Alisson perdeu a mãe em dezembro de 2015. Desde então, enfrenta momentos difíceis nessa época. Era na casa dela que a família se reunia durante o Natal. Muito bom a gente passar o Natal e o Ano Novo na casa dela, comemorando, brincando, fazendo ela sorrir, sorrindo também. O padre Leonardo lembra que é normal sentir a falta dos entes queridos, mas a nossa alegria precisa ser firmada na esperança de um tempo de amor com a chegada do menino Jesus. Amamos as pessoas, queremos bem as pessoas, mas nós não podemos estar agarrados, não podemos esperar nem das coisas, nem das pessoas neste mundo, porque todas elas vão passar e a nossa esperança precisa estar firmada em nosso Senhor Jesus Cristo, em especial nesse Natal, e essa precisa ser a nossa alegria. Reinaldo e Adriana, volto com vocês e daqui a pouco a gente retorna.
Obrigado, Ronaldo. Olha, muita gente vai visitar parentes e viajar neste Natal. E nas estradas federais, a operação de Natal da Polícia Rodoviária Federal começa já a partir das 0 hora desta quinta-feira. E o movimento nessas estradas já começou a aumentar. Em Sergipe, o repórter Cleverton Macedo mostra como está a movimentação por lá. Nós estamos aqui na BR-235, saída de Aracaju. Todos esses carros que vocês estão vendo já começam a deixar a capital e esse fluxo deve se intensificar na quinta e sexta-feira por causa do feriadão de Natal. São pessoas que procuram as cidades de Maceió, em Alagoas, procuram também Salvador, a capital baiana, e dezenas de cidades do interior. Parentes procurando a família nessas cidades. Agora, sabe o que está incomodando o trabalho dos policiais rodoviários? Muita gente insiste em beber ao dirigir, mas para isso, vários etilômetros já estão nas mãos dos policiais rodoviários federais e quem soprar e for flagrado com um teor de álcool acima do permitido, expelido dos pulmões, vai pagar uma multa de R$ 2.900, perder o direito temporário de dirigir e vai para a delegacia. Só sai de lá se pagar essa multa. Agora também outro local que as pessoas costumam bastante sair da capital é em Minas Gerais. E de lá fala a repórter Gabriele Dutra. É isso mesmo, Cleverton. As rodovias aqui em Minas Gerais já estão bem movimentadas, principalmente aquelas que vão para o interior do estado. Por isso, quem for viajar agora no fim do ano precisa redobrar a atenção. Fazer uma boa revisão no veículo é fundamental antes de começar a viagem. Lembrar-se que crianças não podem ser transportadas no colo. O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Respeitar os limites de velocidade, planejar muito bem as ultrapassagens e só realizá-las com segurança. Para intensificar a fiscalização e conscientizar os condutores, a Polícia Rodoviária Federal criou o programa Rodovida. A Operação Rodovida é uma campanha do governo federal, juntamente com o governo estadual e municipal, para campanhas de trânsito, principalmente nesse período de fim de ano e início de ano. Nesse período, órgãos de trânsito estarão fazendo campanhas educativas nos seus respectivos trechos, com o intuito de orientar os motoristas sobre dicas de segurança no trânsito. Na operação de 2020, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 134 mil veículos foram fiscalizados. A velocidade incompatível, as ultrapassagens indevidas, a falta de atenção são as principais causas de acidentes. Temos problemas também com a embriaguez. Na operação do ano passado, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, foram registrados 863 acidentes e 70 mortes. Por isso, a prevenção é a melhor forma de diminuir a estatística e salvar vidas. Em primeiro lugar, a gente tem que promover a segurança, né? Usa cinto, cadeirinha. Não beber, né? E ter mais cuidado, respeitar o companheiro nas estradas. Se os motoristas derem a sua parcela de contribuição e respeitarem as normas, as leis de trânsito, com certeza, por consequência, os acidentes também diminuem. A preocupação com a situação de crianças e adolescentes nesse tempo de pandemia é o foco de 2 novos documentos do Vaticano publicados hoje. Por ocasião dessas publicações relacionadas ao tema da Covid-19, a Santa Sé também emitiu um comunicado reiterando sua posição favorável às vacinas. Os 2 documentos tratam das consequências da Covid-19 para crianças e adolescentes em diversos campos e apontam caminhos para colaborar na proteção de menores, convocando de maneira particular a atuação das paróquias e dioceses nesta missão. O primeiro texto foi preparado pela Pontifícia Academia para a Vida e destaca os desafios da educação neste tempo de pandemia, como escolas fechadas, aumento do uso de jogos eletrônicos, a falta de atividades externas, as crises nas relações familiares e na educação religiosa. O apelo é para deixar as escolas e institutos religiosos abertos por mais tempo. Já o outro documento foi elaborado pela Comissão Vaticana Covid-19 e trata de alguns desafios, como a distribuição segura das vacinas para crianças e adolescentes, a proteção deles contra a violência doméstica ou outro tipo e consequências emocionais causadas pela pandemia. A comissão pede o empenho das igrejas locais, inclusive estando
estando atenta às crianças que ficaram órfãs, impossibilitadas de irem à escola por falta de recursos em suas famílias e outros cuidados que podem ser oferecidos pelas comunidades locais. Após a publicação destes 2 documentos, a sala de imprensa emitiu uma nota em que diz ser oportuno reafirmar a posição favorável da Santa Sé à vacinação. No texto, se recorda que o Papa Francisco definiu que vacinar-se é um ato de amor porque é destinada à proteção das pessoas contra a Covid-19. Além disso, o pontífice pediu à comunidade internacional que intensifique os esforços de cooperação para que todos tenham acesso rápido às vacinas, não por uma questão de conveniência, mas por justiça. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias. E da capital italiana, nós voltamos para São Paulo com Danusa Rego, que destaca mais uma mostra de presépios na cidade de São Paulo. Danusa. Pois é, Adriana, Reinaldo, agora eu volto para falar que o metrô de São Paulo abriu as portas para exposições de presépios nas estações. Uma oportunidade de fazer uma pausa na correria daqui da capital paulista e apreciar o nascimento do menino Jesus. Fernando desacelerou o passo e parou um tempo para apreciar a cena de um presépio na estação Trianon MASP do metrô em São Paulo. O Natal, representado por um presépio, talvez seja uma das festas mais bonitas da história da humanidade, do ser humano. A maior projeção de nosso amor, de nossos desejos, é o que o presépio nos traz. Um dos presépios traz a Sagrada Família entre feirantes e pessoas comuns da Bahia. Em outra vitrine, um presépio de marionetes. As peças são de 1956 e foram doadas recentemente ao Museu de Arte Sacra de São Paulo. Esse, além de todos os personagens que fazem parte da cena principal, Jesus, Maria, José e os magos, nós temos também um cônego, temos uma lavadeira, temos um juiz e aí por diante. A ideia desses presépios aqui é justamente trazer presépios que reflitam um pouco da cultura popular, né? O outro presépio, o Cristo nasce no centro de Salvador. A ideia é justamente essa, trazer presépios num lugar de passagem de grande público e que o público se identifique com essas obras. Tem cena natalina também na estação Tiradentes do metrô. São 14 produções em papel machê que impressionam. Os presépios montados na estação Trianon MASP, na região da Avenida Paulista, ficam em exposição até 6 de janeiro. Já os da estação Tiradentes ficam até o dia 9 de janeiro do ano que vem. É uma oportunidade para fazer uma pausa na correria e apreciar o nascimento do menino Jesus. Esse momento que é muito importante para o metrô celebrar, né, para o público, no espaço que é público, né, ações como o Natal, teve a oportunidade de trazer também um recorte, né, de presépios aqui para a estação Trianon MASP. Então, são 2 presépios bastante característicos desse recorte cultural brasileiro. E lembra do Fernando que parou para registrar o presépio? 25 de dezembro é uma data especial para ele, pois foi o dia que ele nasceu. Eu e ele temos uma combinação de afeto muito grande, a gente não briga um com o outro. Aceitamos todos os parabéns do mundo todo. Agora vamos conhecer o ensino fundamental e médio do Instituto Canção Nova. Mais de 70% dos alunos vêm de famílias de baixa renda. O ensino de qualidade tem novidades para o ano de 2022. Mais investimentos no sistema educacional cristão. O assunto está na ponta da língua. Ele nasceu dia 6 de abril de 1901, ele é um santo italiano, nasceu em Turim, e ele era muito conhecido por ser um santo alegre. E ele foi beatificado em 20 de maio de 1990 pelo Papa João Paulo II. E o conteúdo no coração. Eu aprendi que qualquer um pode ser santo, mesmo vivendo uma vida normal, e que a meta de qualquer um é alcançar a santidade, assim como foi o Pier Jorge Fessati. Eu acho que assim, reclamar não é muito bom, porque assim, eu tô aqui vivendo, certo? Então, esse ano a gente propôs que a Feira do Saber trabalhasse a santidade que gera alegria e a alegria que gera a santidade na nossa vida. Então, cada turminha ganhou um santo para descobrir, para conhecer e para apresentar para a gente. A ideia é que eles trabalhem localização geográfica, dependendo do santo, o contexto histórico. Então, assim, tem uma turma da tarde que vai apresentar Maximiliano Kolbe.
Então eles vão trazer o contexto da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração. Então isso está junto com o professor de História. Nós temos como pano de fundo o sistema preventivo de Dom Bosco, né? E aí nós vamos trabalhando aquilo que é próprio do carisma Canção Nova, mas sempre voltado àquilo que Dom Bosco nos diz, que o aluno ele pode e deve dar uma resposta diferente dentro da sociedade. Então, o professor ele sai da cátedra e ele está junto. Essa forma de acompanhamento proposto pelo sistema preventivo de Dom Bosco é o que vivemos no dia a dia do Instituto e da Faculdade Canção Nova. O ensino fundamental e médio do Instituto Canção Nova oferece ensino de qualidade gratuito para alunos de baixa renda. 7 em cada 10 estudantes do Instituto Canção Nova foram selecionados por um processo seletivo que prioriza famílias de baixa renda. A maioria dos familiares dos estudantes recebem menos de 2 salários mínimos. A escola também oferece acompanhamento social, além de lanche diário nutritivo selecionado por nutricionista e embalado individualmente. Cada tijolinho montado, cada área construída tem o sangue, o suor, a alegria, a lágrima e a oração do nosso sócio. Então, o sócio é quem nos mantém, através da Fundação João Paulo II, e vai desde o pagamento do salário, ao pagamento da água, da luz, do telefone, da internet e de tudo aquilo que nós utilizamos como meios educativos. Para 2022, o Instituto Canção Nova já está se adaptando às novas leis do Ministério da Educação para o ensino médio, aumentando a carga horária e, com isso, ampliou as vagas já existentes. Configura aí praticamente um ensino integral, então eles vão passar mais tempo dentro da escola e esse mais tempo na escola não é fazendo as mesmas coisas, então eles vão ter toda a formação básica geral, nós vamos vir com as aulas eletivas, que são aulas diferentes, que o aluno escolhe, vai ofertar aula de astronomia, aula de educação financeira, aula de artes plásticas, aula de canto, vamos ter o coral, vai ter empreendedorismo, saber política. E uma novidade por aqui é a aula de robótica desde o nível 2 até o ensino médio. Acompanhamos o dia de demonstração da aula com direito a dancinha com robô e tudo, para delírio dos alunos. A gente vai aprender a tecnologia de uma maneira que vai nos ajudar muito. Você está empolgado para a aula de robótica do ano que vem? Estou muito, já estou esperando o ano que vem. Estou muito ansioso para ter a aula de robótica. Mas que bom ver a alegria dessas crianças, né? Que trabalho bonito. Olha, amanhã, na última reportagem da série, uma abordagem sobre as atividades da Faculdade Canção Nova. E lembramos que a campanha de arrecadação Canção Nova Ajuda continua até domingo, dia 26. Ajude você também as obras sociais Canção Nova. Vá lá, acesse cnajuda.cançãonova.com e faça a sua doação. Nosso muito obrigado a você. Vamos agora a Brasília, novamente com Ronaldo da Silva, que tem mais informações para nós. Ronaldo, o que você traz para a gente? A gente volta agora para falar sobre uma notícia encantadora. A decoração de Natal toma conta do centro da capital federal. A iluminação, que se estende por 400 metros na principal via de Brasília, será acesa hoje, assim como o presépio. Até o dia 20 de janeiro estão previstos shows e apresentações teatrais na cidade. A repórter Camila Castro está no local do evento e conta os detalhes. Oi, Ronaldo, ótima noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando Canção Nova Notícias. Pois é, Ronaldo, finalmente as luzes do projeto Brasília Iluminada foram acesas agora há pouco. E por aqui está tudo muito bonito, viu, Ronaldo? E como você já adiantou aí dos estúdios, são mais de 400 metros quadrados de decoração. Isso que vocês estão vendo agora é só um pouquinho do que tem aqui no Eixo Monumental, que é a principal avenida da capital federal, inclusive onde estão os principais prédios, os ministérios, Câmara, STF, então de fato fica bem no coração de Brasília. E olha, toda essa decoração vai ficar disponível até o dia 20 de janeiro. Então os moradores e turistas que estiverem passeando aqui pela cidade neste final de ano
pode chegar, porque além dessa decoração, também vai ter apresentação, show. E olha, não precisa pagar nada, viu? É só chegar. E tem muito espaço bacana para tirar foto. Como vocês podem ver aí nas imagens, já tem bastante movimentação, isso porque a inauguração aconteceu agora há pouco, então tá todo mundo realmente muito encantado, porque são muitas luzes. Então é isso, viu? Tá realmente muito bacana. E segundo a Secretaria de Economia do Distrito Federal, no ano passado, mais de 1 milhão de pessoas passaram por esse projeto. Esse já é o segundo ano, a segunda edição do projeto Brasília Iluminada. Então, se mais de 1 milhão de pessoas visitaram, né, esse espaço aqui no ano passado, o GDF, que é o governo aqui do Distrito Federal, espera que esse número aumente. Quem sabe até dobre, já que mais pessoas estão vacinadas, mais pessoas estão circulando pelas ruas. Então, realmente está muito legal. Vale a pena conferir. É isso, viu, Ronaldo? Eu volto com você. Ótima noite. Muito obrigado, Camila. É uma boa oportunidade de passeio para quem vem passar alguns dias em Brasília neste final de ano. Bom, eu desejo a você uma noite abençoada de preparação para o seu Natal, que seja iluminado pelo Cristo que nasce em nossos corações. Até amanhã. Obrigado, Ronaldo. Boa noite para você aí em Brasília. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tá linda a decoração e que nós também tenhamos uma decoração interior linda para acolhermos o menino Jesus que chega, né, Adriana? E não deixe de iluminar a sua vida, não deixe de iluminar a sua casa, não deixe de trazer o espírito do Natal. É a presença de Jesus que nasce no meio de nós. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. As reportagens que você viu no texto deste telejornal já estão disponíveis no nosso site noticias.cançãonova.com. E assim está em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.